Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para o seu irmão aí. Acende essa luz para mim, por favor. Diga a seu irmão assim, ó. Olhe para ele. Diga boa noite, paz. Tudo bom? Isso aí. Diga assim, ó. Pergunte para ele assim, ó. Como está o seu caminho? Pergunte para ele de novo. Como está o seu caminho? Como foi o seu caminho até chegar aqui? Aleluia. Que massa, né? Para muitos não foi fácil. Pense na guerra esse caminho. Aí você pergunta assim, mas de que caminho é que você está falando, Roberto? A gente conhece vários caminhos, né? Existem vários caminhos. A Bíblia fala de vários caminhos. Eu separei 21 versículos para falar de caminho. Será que a gente consegue passar a noite toda aqui falando de caminho? Mas tem um que eu queria falar. Está em João capítulo 14, verso 6. Caminho existe vários significados. Diz assim: respondeu Jesus, eu sou, repita comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai, senão... Aí eu te pergunto de novo, como foi o seu caminho? Como foi a sua chegada até chegar aqui? Como é que está o seu caminho? Porque a minha Bíblia diz, e a minha Bíblia eu tenho certeza que é igual à sua, que diz que Jesus disse para mim e para você que Ele é o nosso caminho. Existem vários, mas não estou falando de caminho de guerra. Eu não estou falando no caminho de luta. Eu estou falando de um caminho que é a verdade, não a nossa, mas sim Ele e a vida. Tudo termina no quê? Na vida. Como é que está a sua vida? Depois de ter trilhado esse caminho aí hoje, e você achou que era de caminho de guerra, de luta, de dificuldades. Mas todo um caminho leva a algum lugar, não é verdade? Não é isso? Você não percorre um caminho à toa. Você está percorrendo um caminho na sua vida, na sua trajetória, que vai te levar a algum lugar. Qual é esse lugar? Você já se perguntou? Se um caminho liga cidades, estados, liga um bairro a outro, o caminho da sua vida, da minha vida, vai nos levar a um lugar só. Você vai sair dessa cidade, você vai sair desse caminho, mas imagine você, do Largo de Roma até o Largo de Papagaio, existe um caminho, que o nome dele é Caminho de Areia. Mas por que do Largo de Roma ao Largo de Papagaio? Porque quando chega dali para cá, já é Porto dos Mastros, conhecido como Ribeira. Então tem um início e tem um final. E Jesus disse para mim e para você, e ele fala isso na Bíblia 7 vezes. Eu sou um bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o caminho. Eu sou o pão da vida. Eu sou
a porta. Eu sou o que sou, digo o que sou. Eu brinco contigo assim. Eu sou o que sou, digo o que sou e faço o que você não faz. Mas observe, tudo isso que Jesus disse que tem um significado. Que está aqui em João. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele é a porta, ele é o pão da vida, ele é a videira verdadeira. Olha para isso. Tudo tem o mesmo significado na nossa vida. Sabe qual é a diferença? É de como a gente lidar com elas. Na sua vida, na sua casa e na sua família, quantos se perderam no caminho? Mas sabe como você resgata aquele filho que está lá fora que se desviou do caminho? É simples. Faça o que Jesus fez. Para chegar até o Pai, tem que passar por quem? Por Jesus, né? Para seu filho voltar para casa, depende de quem? De Jesus, do Pai ou de você? Você sabe qual é a melhor comida que ele gosta? Faça e convide ele para sua casa. Você sabe qual é a roupa que ele gosta de vestir? Compre e dê de presente. Não diga nada não. Meu filho, eu vim almoçar aqui hoje. Quanto tempo você não faz isso? Quanto tempo você não faz esse convite? Quanto tempo você não faz uma ligação dizendo para ele que ama ele? Porque ele é rebelde. Ele está revoltado. Ele está isso. Ele está aquilo. Mas Jesus no caminho ele disse também: eu sou um bom pastor. Porque as ovelhas precisam de um bom pastor. Porque as ovelhas ela não enxerga direito. As ovelhas eram meio cegas. E assim éramos nós. Cego no caminho. Cego sem enxergar. A gente precisa de um bom pastor para poder nos guiar. Existe uma parábola na Bíblia que fala sobre isso. Que o pastor diz assim, a parábola da ovelha perdida. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus, mestres da lei, se criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou uma parábola. Qual de vocês que possui 100 ovelhas, perdendo uma, não vai deixar as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontram, coloca onde? Um bom pastor coloca no ombro. Assim foi Jesus comigo e com você. Quando a gente chegou no Evangelho, a gente chegou destruído, acabado, sem forças para caminhar. E Ele teve que nos carregar nas costas porque a gente não tinha nem força. As lutas, a dificuldade, a gente estava cego, servindo a Satanás, vivendo do jeito que a gente queria viver. E Jesus, Ele, além de nos alcançar, e pode ter certeza que Ele deixou as 99 lá, porque elas já estavam seguras. E ela foi atrás daquela ovelha perdida. Roberto, o pastor tem que ir atrás das pessoas que se desviou? Não estou falando isso. Eu estou falando que para você salvar o seu filho, você tem que ser um bom pastor. Para você salvar o seu pai, você precisa ser um bom pastor. Eu vou carregar ele nas costas? Não, que se torna pesado, porque a palavra de Deus fala que o jugo do Senhor é leve. Não, meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E você não pode carregar ninguém dentro de você, mas mesmo assim a gente carrega. Com ódio, com ira, com raiva, trazendo as nossas emoções à tona e com elas as doenças. Câncer, depressão. Por quê? Porque a gente está ferido aonde?
na nossa alma. Então a gente tem carregado pessoas dentro de nós, mas de forma errada, de forma incorreta, e trilhando um caminho que se diz o caminho da salvação, o caminho da verdade e da vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho do Homem te libertar, sereis livre de todo jugo, de todo fardo, de todo peso, de toda acusação, de tudo que não provém de Deus na minha e na sua vida. Foi para isso que o caminho e a verdade, elas andam juntas, para que a gente tenha uma vida e uma vida com abundância. É por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Carregue pessoas dentro de você, mas que para conhecer esse Jesus que você conhece, para resgatar ela, porque ela está como uma ovelha cega. E uma ovelha afastada do rebanho, o que é que ela acontece? Ela é uma presa fácil. Sabe por que ela está cega? Porque ela não enxerga direito. Porque Satanás, ele tem um papel fundamental. Porque ele veio para 3 coisas: roubar, matar e destruir. Roubar você da presença de Deus. Matar os seus sonhos, os teus desejos, pela vontade da busca de Jesus. E destruir a sua alma, a sua vida. Porque é ela que vai te levar dessa terra para aquele grande lugar. E eu costumo dizer, o céu é tão longe, mas todo mundo quer ir. Mas todo mundo quer ir para o céu, mas não quer morrer. Quando você pergunta assim, você quer morrer? Não. As pessoas que solicitam a Deus a morte é porque elas estão passando por guerra, por luta, por dificuldade, e ela acha que o ponto final da vida dela é a morte. Então ela solicita a Deus isso: Senhor, me mata logo, me leva logo daqui que eu não aguento mais. Mentira, ela quer vitória, ela quer bênçãos. Ela pede, solicita a morte ao Senhor, mas isso na verdade ela quer ao contrário. Ela quer viver mais, ela quer ver os filhos dos filhos dela crescendo, ela quer ver os netos, ela quer ter uma vida feliz, ela não quer passar por luta, por dificuldade, ela não quer passar por nada disso. Mas a luta, a guerra é tão grande que ela solicita ao Senhor a morte. É que nem você se suicidar, porque Ele é o dono da vida e da morte. Como é que você pede o autor da vida, da sua vida? Porque Ele deu a vida dele por mim e por você, para tirar a sua vida. Só porque você está passando por uma luta, por uma dificuldade. Que caminho é esse que você não pode trilhar? Que caminho é esse que você está trilhando? Você perguntou para o seu irmão: e aí, como é que está o seu caminho? Como é que está Jesus dentro de você? Hebreus capítulo 10, o versículo 19 e 20. Diz assim: não, tranquilo, então eu vou ler aqui rapidinho. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Por isso, irmão, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo por meio da cortina. Isto é por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e
vivo. E muitas das vezes a gente faz isso todo mês. Aqueles que vêm para a ceia no domingo da ceia, mas na quarta-feira ele toma a ceia. Porque o véu ele foi rasgado de cima a baixo. E Jesus nos deu total liberdade para isso. Um novo caminho. Toda vez que você renova essa aliança, que você chora, se derrama aqui na ceia, reconhecendo a morte dele, reconhecendo que ele deu a vida dele pela minha e pela sua vida. A gente, quando assistiu o filme, muita gente chorou pelo sofrimento daquele ator, imaginando o que Jesus passou, vendo o sofrimento daquela pessoa, imaginando o que Jesus tinha passado. Mas eu vou dizer a vocês com toda certeza, aquele ator não passou nada do que Jesus passou. Mas mesmo assim, ele conseguiu comover a mim e a você a chorar. Ele tentou chegar o mais próximo do sofrimento da cruz. Mas só eu e você sabe quando a gente passa por luta e por dificuldade a dor que é. Por mais que as pessoas tentem ensinar, elas não conseguem. Porque só sabe quem sofre na pele. É fácil ensinar. É fácil viver um teatro. Porque a gente sabe que ele começa e que ele termina. Mas e sua vida? E o caminho que você está trilhando para a sua vida? E o caminho que você trilhou para os seus filhos? E você seguia a palavra? Ensinou a ele o caminho que ele devia andar? Para que quando ele crescesse não se desviasse. E mesmo assim ele cresceu e se desviou. E você pergunta a Deus, Deus, por que isso? E nessa noite o Senhor te responde o porquê. Vamos por uma outra parábola. Eu contei a parábola da ovelha perdida. Vamos contar a parábola da dracma perdida. Mas antes de contar essa parábola, como termina a parábola da ovelha perdida? Diz assim o final da parábola: eu digo, da mesma forma haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisa de arrependimento. A Bíblia fala nessa parábola, que o Senhor falando, que esse bom pastor, ele reúne os amigos dele, porque ele está muito feliz de ter encontrado a ovelha perdida. E reúne os amigos dele e quer que os amigos dele se alegrem com a felicidade dele de encontrar uma ovelha perdida. E no final, olha o que o Jesus fala. Ele compara a mim e a você como ovelha. E muitas das vezes a gente não se alegra com a felicidade do nosso irmão. Vamos para a segunda parábola, que o próprio Jesus fala. Ao qual uma mulher que possuía 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa, procura atentamente até encontrá-la. E quando encontra, reúne as suas amigas, vizinhos, e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a moeda perdida. Você sabe qual é a candeia que Jesus quer falar? Quando a gente perde algo de tão valioso, que eu tenho certeza que a gente coloca algo tão valioso no lugar de Jesus, como filho, como dinheiro, como apartamento, como casa, e a gente carrega isso dentro de nós como tão valioso, mas que quando a gente perde, ai meu Deus, a gente faz de tudo, a gente tira coisas do lugar, a gente procura coisas escondidas, coisas que a gente jamais imaginou que estaria lá, mas a gente vai lá, que é embaixo da cama, que é atrás de guarda-roupa, acende lanterna, acende isso, acende aquilo, mas Jesus está querendo dizer para mim, para você, que a candeia que a gente precisa acender é a palavra de Deus. Para achar essas pessoas que aí fora estão perdidos, e muitas das vezes é o meu e o seu filho, perdido, cego,
que precisa de uma candeia, precisa da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que ilumina o nosso caminho. Porque a palavra fala que a palavra ilumina o nosso caminho. E quando você se alegra? E quando a pessoa vem aqui na frente, se reconcilia com o Senhor, a igreja vira um alvoroço, todo mundo alegre, feliz. Mas imagine para o familiar daquela pessoa. Fica mais feliz do que eu e você. Imagine se for um filho seu, você salta de alegria. Seu coração quase sai pela boca. Quando um filho seu diz que quer aceitar Jesus, que quer renovar as alianças, que quer voltar, que quer isso, que quer aquilo. E Jesus disse, eu digo da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E esse arrependimento na nossa vida e no nosso caminho precisa ser todos os dias. O arrependimento não é só para quem está lá fora. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos da luz da palavra para ela iluminar o nosso caminho. Porque o nosso caminho já vive dentro de nós, que é Cristo, que é a verdade, que é a vida, que liberta. E ainda assim, Roberto, porque eu preciso me arrepender. Porque a palavra fala que a gente peca todos os dias, mesmo tendo Jesus dentro de mim e de você. E quando você peca, Jesus está onde? E quando você peca, o Espírito Santo está onde? E quando você comete coisa errada, quando você se ira, quando você se enraiva, o Espírito Santo, ele está onde? Ele está gritando dentro de você também. Acalma, filha. Não faz dessa forma, filha. E sabe o que é que nos alimenta? Oração. Oração, sabe o que significa oração? Celeiro. Você ora, está enchendo o seu celeiro. Para no dia certo você precisar daquela palavra. Para no dia certo você saber usar ela. Porque tem dificuldade, tem coisas que a gente passa no nosso dia a dia, que a gente só tem que fechar os olhos e dizer, Senhor, toma essa guerra. Porque se eu abrir a boca, Jesus, não vai ser Jesus, né, gente? E a gente sabe que é isso. Vai ser carne. E a gente fecha o olho. Esses 5 minutinhos é isso. Os anjos estão vendo, Deus está vendo, Jesus está vendo, o Espírito Santo está vendo, os demônios também estão vendo. Mas esses 5 minutinhos faz parte de oração, de joelho no chão, para você ter o equilíbrio próprio, o domínio próprio, segurar a língua, mesmo no momento da tribulação. A gente tem o poder para isso. A gente consegue porque Jesus, ele conseguiu. Imagine você em um tribunal onde todos te acusam. E você é quem disse que é. E você é quem disse que eu sou. Quando Satanás foi tentar a Jesus, ele estava necessitando daquilo. Quando as pessoas vão tentar você, você não necessita, você quer se defender. Você só quer se defender. Você só quer o seu centro da razão. É porque a sua verdade tem que prevalecer. Mas a verdade de Jesus, ela é absoluta na minha e na sua vida. E é Ele que justifica muitas das vezes a nossa vida. É por isso que precisamos ser como ovelhas mudas. E ganhar as pessoas de boca fechada muitas das vezes. É por isso que eu disse a você, há quanto tempo você não convida o seu filho e faz aquela comida que ele gosta? E não precisa falar nada. Dentro dele ele vai dizer, pô, a minha mãe fez a comida que eu gosto. Não me disse nada. Pô, minha mãe me deu um presente. A roupa que eu mais gosto, o óculos, um relógio, essas coisas materiais que comovem o nosso coração quando a gente ganha de presente. É isso que nos move todos os dias, são essas coisas, brinde, presente. E a Bíblia fala que o presente, ele corrompe o coração das pessoas, quando é dado com segundas intenções, né? Mas quem é que não gosta de ganhar um presente? Quem é que não gosta de presente? Todo mundo gosta de ser presenteado. E essa dracma, e esse dinheiro perdido, sabe o que é isso? Tempo.
Que muitos dizem aí, né? Meu tempo é dinheiro. Não posso gastar meu tempo. Não é isso? Como é que você está gastando o seu tempo? Já que seu tempo é dinheiro. Só trabalhando? Só orando? Só jejuando? Só intercedendo? Só brigando com o capeta de madrugada? Muitas das vezes ele chega às 3 da manhã e quer que você levante para guerrear, mas você está tão cansado que vira para o outro lado e diz, deixa essa guerra para amanhã de manhã. E sai tão atrasado que esquece de guerrear. E a guerra te persegue durante todo o dia. Na casa, na família, no trabalho. Já chega no trabalho, o pau está quebrando, você já entra no meio da confusão e aí começa uma confusão só. É porque Deus está falando lá, filho, levanta, ora, intercede, quebra logo, porque quando você chegar lá, a vitória está garantida. Quantas vezes eu andando com o pastor, bora, a gente vai na casa de fulano, chegava lá, os demônios já sabiam que ele já estava indo. E ele já começava a orar aqui. E o pastor nem chegou e já está orando. E ele gritava de lá, o miserável já está orando. Aí vem ele já de lá metendo fogo. É porque a gente ganha muitas coisas na nossa vida. É a hora que ninguém está vendo, irmão. É 3 horas da manhã, é 2 horas da manhã, quando a gente está no nosso quarto, quando a gente deita a cabeça, quando a gente faz uma oração, no secreto que só o Senhor nos justifica. É Ele que nos justifica. Quantas vezes você já ganhou várias guerras só conversando com Deus? Porque a sua verdade não pode prevalecer. Porque existe uma verdade maior do que a minha e a sua, chamada Jesus. Filho perdido. Ou como muitos conhecem, muitos gostam disso, um filho pródigo. Quantas pessoas vocês já ouviram falar nisso? Do filho pródigo. Que diz assim, Jesus continuou. Se Jesus continuou, ele falou da ovelha perdida, ele falou da dracma e ele termina com o filho pródigo. Ele diz assim, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. E assim repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para a região distante. E lá desperdiçou seus bens, e a gente já sabe essa história. E eu quero dizer para você e para mim mesmo nessa noite. E eu vou te fazer só uma pergunta. Quem eu e você é nessa história? O filho pródigo? Ou o filho mais velho que ficou com o papai? Pode responder? Eu posso te responder quem eu sou nessa história? Eu sou o filho que saiu. Mas eu não sou pródigo. Eu sou só o filho que saiu. Porque observe o texto. Ele fala que quando ele chega para o pai pedindo a parte dele da herança, o pai divide de partes igual para os 3. Então o filho que ficou recebeu a parte dele. Só não gastou. Mas além de não gastar dele, ficava usufruindo a de quem? A do pai. Foi pior do que o que foi. Porque o que foi com a parte dele somente. Gastou, se arrependeu, viu a comida dos porcos, desejou e voltou. E muitas das vezes o que fica, critica, fala, mete o pau, mas está usufruindo daquilo que não é dele. Porque a parte dele está guardada. Ele está comendo a parte que é do pai dele ainda. É por isso que quando seu filho quiser sair de casa, fala assim, ó, vai. Estou brincando, irmão. Não vai não, viu, Lucas? Em nome de Jesus. Só vai quando a varoa chegar. Mas é isso. Às vezes a gente critica aquele que saiu. Mas observe o que o texto fala. Que quando aquele que saiu se arrepende. Quantas vezes? Não é fácil não, irmão. Quando a gente vai, quebra a cara. Pra gente voltar é difícil, porque eu já estive lá. E só Jesus mesmo que tem que trazer a gente de volta. A gente volta todo arrebentado, duro, liso, sem nada.
Pior do que da maneira que a gente saiu feliz, alegre, cheio de vontade própria, cheio de sonhos, cheio de propósito, querendo ganhar o mundo, querendo casar, ter filho, encher a casa, fazer festa todos os dias. Foi assim que eu saí da casa de minha mãe feliz. Queria festa, queria farra, queria ter minha vida própria, ser independente, acordar meio-dia, acordar uma hora, acordar a hora que eu quisesse. Se quisesse trabalhar, ia, se não quisesse, não tinha ninguém para dizer: forra a cama, menino, vai estender a toalha, você não deu descarga no banheiro, é que isso, você comeu a comida toda, não deixa nada para ninguém. Eu não queria mais isso na minha vida, então eu decidi sair. E é assim que a gente faz, a gente decide sair, a gente decide viver a nossa vida. E uma vida que o caminho não é o caminho de Cristo. Mas quando a gente se arrepende, para muitos é tarde, já desceu a sepultura. E quando a gente se arrepende, a única casa que está de portas abertas é a casa da nossa mãe e da nosso pai. Verdade ou não? Não, é a casa de Cristo. Porque a sua mãe, seu pai muitas das vezes mora de aluguel. A casa nem dele é. Então não é a casa da mãe, é a casa do pai, que está de portas abertas, porque ele disse: eu sou a porta. E quando a gente vem quebrado, destruído, não tem palavra que a nossa mãe, que o nosso pai dê. A única palavra que nos sustenta é a palavra de Deus. É ela que te sustenta quando você está num momento destruído e que você volta. É ela que te fortalece todo dia, que ele diz: eu estou com você como poderoso guerreiro. É essa a palavra. Mas o que é que acontece quando você volta? Você esqueceu de quem você deixou lá? Não! Você deixou um pai e um irmão. E aí você volta. O pai, ele continua sendo pai, o mesmo. Quando ele avista o filho, ele sai correndo, ele abraça, ele fala aos empregados: pega a roupa, pega o calçado, pega o anel, coloca no dedo, pega o novilho mais gordo e sacrifica, vamos fazer uma festa. Aleluia. É por isso que eu te perguntei no início: quem você é, o que foi ou o que voltou? O que ficou, quando viu aquele alvoroço, falou assim: ei, o que é que está acontecendo aí? Aí o servo do pai dele disse assim: não, seu irmão, rapaz, seu irmão voltou. Seu irmão está aqui congregando com a gente agora, rapaz. Está tendo festa no céu. Seu pai está feliz, seu pai está alegre. Está todo mundo feliz, todo mundo alegre. Olha o que o irmão diz: o filho mais velho encheu-se de ira, encheu de raiva e não quis entrar. Então o pai saiu, insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa o teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele, e disse ao pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão. Alegre-nos, porque ele estava morto e voltou a... Gente, não vamos ser hipócritas. A gente está todos os dias ao lado do nosso pai, dentro aqui da igreja, lá fora. Mas quantos de nós criticou as pessoas que chegaram aqui? E que o pastor muitas das vezes coloca para pregar, coloca para ministrar, coloca para tomar frente disso, tomar frente daquilo. E a gente faz que nem esse irmão faz. Se ira dentro de nós, não fala nada para ninguém e pensa assim: não vai demorar muito, vai cair, vai trazer confusão, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Fica irado.
Não aceita que as pessoas passem na frente dele. Não faz e não deixa ninguém fazer. E o pai, com todo o amor, fala assim: meu filho, vamos se alegrar. Deixa essas coisas de lado. Venha se alegrar, porque venha celebrar a vida. Que aquele que estava morto, ele só faltou assim: como você um dia, como você está hoje morto. Porque quando você critica, quando você fala mal, quando você aponta e diz que não vai durar muito tempo, ou quando você abandona aquilo que você fazia no reino, que outra pessoa assume o seu lugar, você joga praga, você fala que não vai dar certo, porque só você que faz certo, e porque você deixou de fazer, e porque você não faz mais, com tanta dedicação que você fazia. Que caminho é esse que eu e você está trilhando? E que dizemos que estamos do lado do nosso Pai todos os dias, e Ele faz questão de dizer que está do nosso lado todos os dias. Mas olhe para dentro de mim e dentro de você, se a minha e a sua atitude não é como essa da pessoa que ficou, que trabalhou como escravo, que ele se sentia assim, e muita gente se sente assim dentro da igreja, como um nada, como um fracassado, como um destruído. Faz porque tem que fazer, não tem jeito, mas não tem mais amor, não tem mais ânimo. E você está fazendo para quem? O que você foi chamado e escolhido para fazer no reino de Deus, você está fazendo para quem? Para o homem? Para te elogiar? Para dizer que você é capaz? Para dizer que você vai muito longe? Isaías 45, verso 2. E eu disse que ia te responder: por que você foi, seu filho foi embora? Não disse? Essa é a resposta. Isaías 45, verso 2. Que diz assim: eu irei adiante de você. Na minha tradução assim: eu endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. É o Senhor que vai adiante de mim, de você, do seu filho, daquilo que você almeja na vida. Porque aonde o seu filho estiver, aonde o seu marido estiver, aonde sua esposa estiver, o Senhor está quebrantando o caminho dele. O Senhor está endireitando o caminho dele. Ele precisa passar pelas situações. Ele precisa enfrentar aquilo que você quer poupar ele. Ele precisa bater de frente, muitas das vezes, com aquilo que ele quer e ele deseja. Foi por isso que o filho pródigo voltou. Não voltou porque acabou tudo, não. Porque ele bateu de frente com ele mesmo. E ele falou: não tem jeito, eu preciso voltar. E muitas das vezes é assim com seu filho. Ele precisa bater de frente com ele mesmo. Ele precisa ter encontro real com Jesus. E só Jesus consertando os caminhos tortuosos dele, assim como vai comigo e com você todos os dias. Porque o Senhor fala isso para mim e para você. Ele falou isso para uma pessoa na Bíblia, mas a gente toma ela para nossas vidas. E a gente fala isso, que o Senhor vai adiante de mim e de você, endireitando os nossos caminhos tortuosos, quebrando porta, desbravando, fazendo e acontecendo. Sabe para quê? Para nos dar as riquezas encobertas, os tesouros da escuridão que está nele. É por isso que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. A ovelha perdida era no caminho, foi no caminho que ela se perdeu. A dracma é a verdade nas nossas vidas. É aquilo que a gente precisa de valor, aquilo que a gente dá tanto valor. E o filho pródigo é a vida. O pai disse: eu vou celebrar aquele que estava morto, a vida. É isso que a gente tem que mostrar para as pessoas. Mostrar o caminho. Porque o caminho, ele é a verdade. O caminho, ele também é a vida. Não tem como eu e você trilhar um caminho de mentiras. Mas sabe por que Jesus fala que ele é caminho, a verdade e a vida? Porque existem várias verdades que a gente coloca dentro da gente e diz que é verdade. E bate o pé dizendo que é verdade.
E hoje Ele prova para mim e para você que só existe uma verdade absoluta, que é Ele. E o caminho que a gente precisa trilhar tem que estar nele. Porque senão a gente não vai ter uma vida eterna. Senão a gente não vai viver bem. A gente só vai viver guerra, luta, dificuldade e tribulação, como foi o dia de muitos aqui hoje. Dias de luta, de guerra. Não tem uma vida feliz, não tem paz. Que é isso? Como é que você serve o príncipe da paz e não tem paz? O Senhor que comanda tudo e todos, e você não tem paz. Nem para deitar a cabeça no travesseiro e dormir uma noite tranquila. Que Jesus é esse? Que caminho é esse que você está trilhando? Queira trilhar esse caminho chamado Jesus Cristo e trazer a luz da palavra dele para a sua vida, para você ter uma boa noite de sono, para você ter paz. Mas Roberto, você acha que quem vem para o evangelho não tem guerra, não é? Tem guerra. E você não é guerreiro, não é? Você não é guerreira, não é? Quantas guerras você já enfrentou e está aqui de pé, rapaz? Quem foi que te sustentou? Foi seu braço? Foi quem foi adiante de mim e de você? Foi aquela palavra que te sustentou e te sustenta até hoje. É por isso que você não desviou ainda. Porque a palavra de Deus é que tem sustentado o seu caminho. Porque Ele é a palavra. Porque Ele é o caminho. Porque Ele é a verdade. Então volte nessa noite. Olhe para a sua vida. Se identifique como um pai, como um filho que ficou, com aquele que foi e gastou tudo. Ou se comporte como aquela mulher que estava procurando algo de tão valioso, que fez o que nunca tinha feito na vida. Faça hoje o que você nunca fez. Tire as coisas debaixo da cama, atrás do guarda-roupa. Mas você vai achar o que você tanto procura. Faça como aquele bom pastor. Vá atrás, lute pelo aquilo que você tanto almeja, pelo aquilo que você tanto deseja, porque pode olhar no final de todas as parábolas, todos ele fez festa. O bom pastor, ele reuniu os amigos, vizinhos, fez festa. A mulher, ela reuniu as amigas, fez festa. O pai, ele fez festa. E você? O momento é esse de fazer festa. Muitos estão curtindo uma festa. E vai começar ou já começou. A gente curte como? Muitos se pica, viaja. Vai curtir carnaval? Ah, não, irmão, vou descansar. E eu estou no meio, vou descansar. É ruim? Não, é bom. É o momento que a gente tem. Então se alegre. Se você viver um dia após o outro com Jesus na sua vida, você vai viver bem. Você não vai se preocupar com nada. Só depois que acabar a festa, acabar o carnaval, que tem um cartão para pagar. Isso ninguém paga. Tem que ser você. Então, gaste com consciência, viu? Porque o quinto dia útil é dia 12. Se sim, que é quarta-feira de cinza. Esqueceu, foi? Quinto dia útil é dia 12. Mas dia 10 tem um aluguel. Ajude o nosso pastor. Não gaste tudo não. Em nome de Jesus. Senão eu vou ficar no carro perguntando a ele: pastor, tem quanto? Pastor, tem quanto já? Estou brincando, irmão. Mas é isso, gente. Glória a Deus, Jesus. No caminho, Jesus fez muita coisa. No caminho, Jesus curou o cego. Que a gente conhece a história. Por que Jesus curou aquele cego? Porque ele não falava não, irmão. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No caminho, você precisa gritar. Mas gritar para a pessoa certa, não é gritar com seu filho, com seu marido, com a mulher, com o cachorro. Sai daqui, ordinário. Não, grite com a pessoa certa. Grite com o objetivo de querer mudança na sua vida. A mulher do fruto do sangue, ela colocou um propósito dentro dela, que tão somente ela tocasse. Coloque um propósito dentro de você.
Faça um propósito com Deus e cumpra o seu propósito, porque ela cumpriu dela e a bênção dela chegou. O centurião, que fé, que o próprio Jesus fica impressionado, que em toda Israel ninguém tinha uma fé que nem aquela. Porque quando você comanda pessoas, você sabe a dificuldade de que é de comandar pessoas, de lidar com pessoas no dia a dia. E ele falou: eu tenho servos, eu digo, vai, ele vem, ele vem. Mas eu só preciso do Senhor, uma coisa, a tua palavra, porque é a palavra de Deus que nos mantém de pé. Peça a Deus uma palavra para a sua vida e sustente ela todos os dias. O Senhor me deu essa palavra, que você vai alcançar o que o servo dele alcançou, o milagre que você tanto precisa. Tenha essa fé de querer só uma palavra de Deus, mas pode ter certeza se tem mais de uma. Olha a sua caminhada, quantas palavras você recebeu? Quantas você colocaram em prática? Poucas. Quantos milagres você viu? Poucos, porque você colocou poucas. Então você precisa colocar ela, ressuscitar ela nessa noite. A filha de Jairo, o Senhor olhou para ele e disse: Jairo, crê somente. Quantas vezes você já ouviu isso? Que, minha irmã, relaxe, creia. Ou como o nosso pastor diz, fique em paz. Quando o pastor me dizia isso, o sangue é de Jesus. Pô, o pastor dizia: fique em paz, irmão. Como é que fica em paz em plena guerra, irmão? Ele: rapaz, fica em paz, rapaz. Dinheiro não vai faltar, não. Vai faltar é tempo para gastar dinheiro. Aí outro dia ele estava conversando comigo, ele falou: não, irmão, já mudei. A gente precisa de dinheiro e precisa de tempo para gastar ele. Tá quebrada essa palavra que a gente não vai ter tempo para gastar. A gente vai ter, por isso que muita gente vai viajar, porque tem dinheiro para gastar. Falo mesmo. Vai viajar porque tem dinheiro para gastar. E que outras pessoas também abençoam para você viajar, porque ela tinha para te abençoar. Imagine você, Jesus, no meio do caminho, e vê um enterro, e ele disse: epa, você que está morto, viva. Que fé é essa, irmão? E muitas das vezes você vem assim por aquela porta, morto, destruído, cansado, e a pessoa que abre o culto faz o quê? Epa, tira essa cara, rapaz. Epa! Diga para seu irmão aí agora. Aí você vai e fala: sua vida já mudou. Aquilo que estava morto, aquilo que você entrou ali morto, não mudou? Foi assim que Jesus fez com aquela viúva. Aquele enterro, aquela multidão, tocou no esquife e ele colocou de pé. Eu estava ouvindo algo interessante. Todos os milagres que Jesus fez, quantos foi que ele orou? Ele virou para o leproso e disse: fica limpo. Orou? Por isso que eu disse a você, oração é uma reserva. Mas Jesus orou? Jesus, quando ele ia para o monte aos sós, ele orava? Orava. Quando ele voltava, encontrava os discípulos dormindo? Encontrava. Você é discípulo, então às vezes está dormindo. E quando ele colocava em ação, é porque ele já tinha reserva. Epa, fica limpo, enxerga. Fazia lodo, colocava no olho. Quando a mulher do fluxo somente tocou, saiu virtude dele, saiu vida. É isso que as pessoas, quando tocam em mim, em você, tem que sair vida, tem que sair palavra, tem que sair isso das nossas vidas. É porque a gente só vai curar pessoas dessa forma, se a vida estiver dentro de mim e de você. Não tem como você curar outras pessoas se você não for curado, se você não tiver a essência da vida dentro de você. E aquele surdo e mudo que andava, que se encontrou com Jesus, e Jesus percebeu a dificuldade daquele homem. Ele viu coisas que ninguém viu. Ele vê nas pessoas coisas que a gente próprio não enxerga. E muitas das vezes a gente está assim, surdo e mudo. E mudo, não imundo. Surdo e mudo. E Jesus, ele percebe a nossa dificuldade.
Jesus, ele percebe a nossa debilidade. Ontem no escuro aqui, dia de terça-feira, vinha, irmão. Não pense que milagre é comum na nossa igreja, não. Venha terça-feira. Para você ver um homem de 2,5 metros, quase arriar, quando Jesus toca no coração dele. Para você ver esse milagre acontecendo diante dos seus olhos e dizer que é possível também na sua casa, é possível também na sua vida. Porque eu tenho certeza que aquele homem saiu daqui ontem impactado com o que Deus falou com ele. As pessoas que foram curadas, as pessoas que receberam a palavra aqui ontem, eu tenho certeza que hoje ela não é a mesma. E é assim quando a gente se encontra com Jesus. Porque aquele surdo, aquele mudo, quando se encontrou com Jesus, se encontrou com a essência da vida, se encontrou com um caminho, que é a verdade, que é a vida, não se tornou mais o mesmo. É por isso que hoje eu e você não é mais a mesma pessoa. Olha quem você era. Olha quem você é hoje. Agora pensa assim, ó. Você fazia mais coisa na casa de Deus do que você está fazendo agora. Vou largar mesmo. Fazia mais. Orava mais. Intercedia mais. Visitava mais. Evangelizava mais. Fazia mais. E hoje você continua servindo o mesmo Deus. Você continua servindo o mesmo Senhor. O que mudou no seu caminho? Vamos nos colocar de pé nessa noite?